pronome possessivo. Fala aos filhos de Israel: ide às festas fixas do Senhor, que proclamarei, serão santas convocações. São essas as minhas festas. É interessante, irmãos, que no Novo Testamento, no Evangelho de João, eu quero compartilhar esse versículo ligeiramente com os irmãos. No capítulo 2, no versículo 13: estando próximo a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Estando próximo à Páscoa dos judeus. Capítulo 5: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Capítulo 7, versículo 2: ora, a festa dos judeus. Irmãos, quando nós lemos aqui a Páscoa dos judeus ou a festa dos judeus, nós achamos a coisa mais comum. E quando nós voltamos, irmãos, para o Velho Testamento e nós nos apropriamos ou tomamos conhecimento, somos esclarecidos dessa preposição e da autoridade de Deus, nós vamos encontrar que essa frase do Novo Testamento, ela está soando como uma desobediência. Ela está dentro do contexto, ela é sinônimo de total desobediência. Como sinônimo de desobediência foi em capítulo 15 de 1 Samuel, o bulir das ovelhas ou o mugir dos bois, quando Saul recebeu ordem de destruir os amalequitas com tudo o que o acompanhava. Agora, irmãos, vamos ligeiramente então para o primeiro capítulo de Isaías. Isaías capítulo 1. Nós temos aqui algumas frases, irmãos, que ela denota para nós o desgosto de Deus com relação a esse povo, o qual ele estabeleceu a festa. E é um desgosto expressado com bastante intensidade. Eu não vou ler todo o texto para os versículos, mas vamos destacar algumas frases. Versículo 11: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Só a primeira frase. Versículo 12, parte B: quem requereu sopesar os meus átrios? São interrogações. Versículo 13, parte B: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Versículo 14, parte B: já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Sofrimento para Deus as festas. Será, irmãos, que as reuniões das igrejas, hoje que se dizem igrejas dos cristãos, a igreja de Deus, será que de fato as reuniões das igrejas estão trazendo gozo a Deus ou está trazendo sofrimento para Deus? Estou muito preocupado, irmão, tenho estado sobremodo muito preocupado com isso, com os nossos dias, com a posição da igreja nos nossos dias. Aqui as festas estavam promovendo sacrifícios ou desgostos para Deus. Versículo 15, ele disse: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Agora, irmãos, passando para Amós,
Quero considerar esse versículo com os irmãos. Amós capítulo 5. Esta frase aqui, irmãos, ela soa como rejeito com ódio completo. A frase é: aborreço, versículo 21, desprezo as vossas festas. Onde foi o pronome possessivo aqui de Deus? Onde foi a preposição? A Páscoa do Senhor são estas minhas festas, as minhas solenidades. Aborreço, desprezo as vossas festas. Não será que as reuniões da igreja têm sido as nossas reuniões, ou têm sido as reuniões da igreja de Deus? Ele disse: com as vossas solenidades, melhor dizendo, com as vossas assembleias solenes não tem nenhum prazer. Versículo 23: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Será, irmãos, que os cânticos hoje que fluem do lado dos cristãos, que muitas vezes vêm aqui à frente para exibir, fazer suas apresentações, tem sido louvores ou ruído, estrépito aos ouvidos de Deus? O Senhor disse: os cânticos de vocês, a melodia das vossas liras, para mim tem sido estrépito nos meus ouvidos, estrondos, ruídos. Finalmente, irmãos, eu quero voltar para Jeremias capítulo 7 e nós vamos terminar aqui. Jeremias 7, versículo 21. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei do Egito, ou tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvido a minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvido, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza dos seus corações malignos. Andaram para trás e não para diante. Deus nunca pediu sacrifício. Eu falava isso em um determinado lugar e alguém me questionou: mas Deus nunca pediu sacrifício? Está cheio de sacrifício no Velho Testamento. Eu disse: consequência da desobediência do homem. Deus nunca pediu. Deus pediu obediência. Quando não há obediência, sim, tem que haver o sacrifício. Deus pediu obediência. Amados, aqui eles andaram na dureza do seu coração, do seu próprio andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração. Fico lembrando do apóstolo Paulo, quando ele exorta a igreja aos Efésios. Eu quero terminar com esses versículos, capítulo 17, capítulo 4, versículo 17 em diante de Efésios, da igreja de Paulo, a igreja de Éfeso: mas isso digo e o Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, entenebrecido no entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e por causa da dureza dos vossos corações, os quais, tendo se tornado insensíveis,
se entregar a uma dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. É assim que os judeus estavam andando. Que Deus nos abençoe nesse momento com essa palavra. Amém. Amém.